Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Criança em Foco, o podcast da Pontes de Amor. Hoje nós estaremos conversando, Anne Rosa e eu. Olá, Oi, Anne! que alegria, que delícia estar. Muito bom! Nós vamos estar conversando sobre essa questão emocional, de equilíbrio emocional dos pais, dos filhos, como é difícil a gente se regular e o que que a gente pode fazer. Vai ser um papo muito interessante com essa Sim. psicóloga que é tão top, que eu admiro tanto. Obrigada. Mas comecei a te apresentar, mas eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, Sim, Anne. claro, eu sou Anne Rosa, mas, né, meu nome é Anne Ellen Rosa. Eu sou psicóloga há 20 anos, né, falo 25 porque 25 anos estudando essa ciência maravilhosa, mas 20 anos de prática, 12 anos estou na Ponte de Amor, né, coordenando alguns projetos. Hoje estou lá no coordenando atendimento psicológico que a Ponte de Amor oferece, né. E então nesse tempo todo eu estou na clínica, sou mestre em psicologia do desenvolvimento humano, sou também psicopedagoga e, enfim, é uma apaixonada pela adoção. Sempre estudando e Sim, hoje a Anne, ela é uma das vozes que fala com o Brasil a respeito da adoção, que fala com esse meio da psicologia a respeito da adoção. Tenho muito orgulho de é dizer uma que honra. você é minha amiga e que você faz parte da nossa equipe, viu, Claro, e Anne? tudo isso faz parte, né, só pôde acontecer por estar juntos. É uma construção, né, a gente Sim, vai sempre aprendendo. sim. Mas, Anne, é muito comum a gente ouvir pais dizendo que perderam a cabeça. Quando eu percebi, eu me tornei um pai, uma mãe que eu não queria ser. Uhum. Eh, essa questão desse controle emocional, se é que isso existe, e eu creio que a gente não consegue se controlar sempre, mas é possível a gente ter mais equilíbrio na vida? Como que funciona isso? Que ótima pergunta, né. E isso, tá na fala de todas as mães e pais, né, acho que eu nunca escutei, não tem um pai ou uma mãe que fala: "Não, eu sempre fui muito equilibrado, muito sensato, nunca me exaltei, eu Ao nunca menos perdi esse controle". aqueles que dizem a verdade, É, eles assumem, né? sim. Mas, a gente ri, mas é muito sofrido mesmo, né, Sara, para Sim. pais e mães, a gente vê o quanto que essa vontade de acertar, de fazer o melhor, e a maternidade, a paternidade, ela instiga, parece que ela vai ali, né, nas feridas emocionais, ela vai ali nos limites emocionais dos adultos, e se esse adulto da relação, e a gente, né, acho que todo mundo já ouviu falar, a gente temos muito, vídeos e conteúdos falando sobre isso, né, em todas as áreas, que o adulto da relação é o responsável, e pai e mãe fica aqui com o chicotinho, né, "Ai, eu não tô dando conta, né, eu perdi o Uhum. controle", mas é exatamente isso, né, assim, é tão difícil se relacionar-se que esse adulto ele vai precisar mesmo, buscar recursos para, não Uhum. acho que, eu não gostaria muito de usar o controle ou o equilíbrio, né, acho que isso traz uma pretensa, né, forma de lidar com o problema que realmente deixa mais culpa do que potencializa o pai e a mãe. E enrijece, né? Quando eu falo de Enrijece, é. controle emocional, de Equilíbrio, equilíbrio, porque parece equilíbrio, que né, não tem nem mais de lá nem de cá, e a vida, eu costumo dizer que na exato, verdade é uma harmonia, né, é é melhor verdade. que a É gente uma possa, é dança, uma né? dança, as emoções elas são fluidas, Aham, então como eu vou controlar essa emoção ou eu vou aprender a lidar com ela, né, acho que é aham. isso que a gente vai focar aqui nessa conversa e entender que é possível sim, ainda bem, né, uma boa notícia é que somos sim somos seres afetados, por isso que somos seres afetivos, porque somos afetados uns pelos outros, somos afetados pelas emoções, as emoções nos atravessam, mas é possível sim criar estratégias de ela atravessar de um jeito, ela chega aqui, mas eu vou pra né, externalizá-la de um jeito um pouco mais, eh, talvez regulado, do que Aham. controlado ou do que equilibrado para esse outro, né, com quem eu me relaciono. Então, quando a gente fala dessa regulação emocional, ou dessa desregulação emocional, eh, eu tenho a impressão, e me corrige, Anne, se eu estiver errada, que muitas vezes aquilo que me desregula são coisas que eu tô lutando para ter. Por exemplo, eu não sou uma pessoa, organizada nata, mas eu me esforço para me organizar. Então a desorganização, ela já me irritou muito,
Uhum. Então, muitas vezes eu me vejo Uhum. brigando com os lá de casa, né, as brigas que eu brigo comigo mesma, né. Uhum. Não é sempre assim, mas isso também acontece, não é Sim, verdade? sim. Aquilo que nos dói, né, tem a ver com aquilo que de alguma forma é importante. Ou eu não consigo e quero, né, ser e fazer ou eu vejo o outro fazendo e fico com dor de não conseguir fazer, ou ainda, né, eu faço, sou muito certinha e não permito que ninguém mais que ninguém não Hum, faça, né, eu sou um exemplo. Então, o que eu falo é que essas brigas, elas acontecem muito desse imposição de um desejo sobre o outro, a aham, partir de ou do que eu quero que o outro faça, seja porque eu também estou na luta para fazer, né, o meu melhor, ou porque eu já faço e eu quero que você faça igual, sim, né. Então tem muito a ver, muito mais com a pessoa do que com o outro, sim, né. é Eu verdade. atendo algumas pessoas, né, até o adolescente, eu falo assim: "Ah, já sei que não é sobre o outro, é sobre mim, né, não é o outro que me faz sentir", né, porque esse processo, se a gente está falando de adultos regulados emocionalmente, a gente tá falando que é construído, né, Sarah, a gente não nós não nascemos É com as nossas verdade. emoções reguladas. Quando eu trago o exemplo de um adolescente que está nesse momento de aprender um tanto mais sobre isso, porque na criança isso é totalmente externalizado, né, o adulto que vem Sim, de fora e fala: "Não, não precisa chorar tanto", lógico que, né, entre aspas, sim, essa palavra, sim. mas: "Olha, não precisa chorar tanto", ou "Vamos colocar alguns limites aqui", ou "Isso aqui é permitido", né, então o adulto que vai dando esse essa me ajuda aqui com a Uma palavra, né. Uma corregulação? corregulação, Aham. primeiramente aquele que faz, né, do Sim, bebezinho ali, depois isso vai sendo mais autônomo, o adolescente já começa então a entender que ele ele tem uma responsabilidade no que ele sente, e aham. nós adultos precisamos entender que essa responsabilidade realmente é nossa, né, o que eu sinto não foi o outro que me causou, né, o outro que me deixa com raiva, não o outro que me faz feliz, né, Uhum. mas que nós somos responsáveis pelas nossas emoções, e entender isso é o primeiro passo para que então eu possa cuidar das minhas emoções, para não virar essa briga eterna que às vezes acontece, né. E é muito interessante porque eu só vou conseguir me autorregular se antes eu tiver um regulador externo, né, alguém, Uhum. como você falou, um pai, uma mãe, um cuidador, um educador que está lá me ajudando, me ensinando. Depois eu vou corregular com essa pessoa, né, então eu vou ter uma participação, mas eu ainda preciso do apoio de quem está cuidando de mim, para que depois eu amadureça, né, e consiga me autorregular. Sim. E isso não é fácil. Não. Quantas vezes eu me vejo conversando com meu marido, sobre o porquê que a gente ainda se deixa abalar tanto com determinada situação. Uhum. Porque, como você falou, se o outro está me tirando ali do cockpit, onde a gente dirige a nave da nossa vida, né? Então tem algo que está me afetando de uma forma que não é saudável. Sim, Não é? E o problema não está no outro. Eu vou ter que descobrir o que que eu devo fazer para que eu consiga ter mais sim. esse essa regulação, né. É, sim. Esse E eu fico pensando também, Sarah, que se a gente está falando dessa linha de desenvolvimento emocional, que a gente fala então que a gente depende, no primeiro momento, desses pais que nos regulam. E aí os pais, então falando com pais agora, né, com esses adultos, que eles precisam dar conta de si mesmos e do outro, que é essa criança, sim, né. Então, o quanto que uma educação emocional, e eu falo muito isso para os pais, da mesma forma que eu apresento os objetos para uma criança, eu apresento as emoções. sim. E isso na vida. Então, você pega isso é o copo, você quer água, né, Aham. você vai dando, você tá com fome, você já vai dando, isso que eu tô sentindo é fome. Exato, E porque a daqui criança pequena não sabe exato. nominar, né. Sim, então a gente vai ensinando essa criança a representar o mundo e também os próprios sentimentos. Eu acho que ela tá com frio. Você tá com frio, bebê. Você tá triste. A gente vai dando nome para as emoções também, Aham. né. Então esse autoconhecimento do que me deixa triste, do que me deixa com raiva, do que me tira do sério, Sim, né, ou do que me deixa feliz, também colabora para que a gente ensine essas crianças, esses filhos, a também identificarem as emoções, a darem nomes para as emoções e a lidar com as emoções. sim. Então é uma alfabetização emocional importante e necessário. E o que você está me dizendo então, Anne, é que, não adianta eu chegar para o meu filho e dizer para ele: "Para de gritar!" Não vai funcionar, né, ou eu Aham. querer dar umas palmadas para que ele deixe de ser violento, não dá certo, né, Não, não é casa, incongruente, é né. E incongruente. a gente está dizendo que é isso, o que você faz
é muito mais potente, né? Tem uma frase do Winnicott que traz, né? O rosto da mãe é o espelho do bebê. E Uhum. aí, se a gente vai, isso independente da faixa etária, mas ali no bebê principalmente, né? Imagina que essa mãe, se é uma mãe deprimida, se é uma mãe feliz, se é uma mãe agitada, nervosa, ele tá lendo traços o tempo todo, né? E ele vai identificando com isso. É E verdade. eu costumo dizer que algumas mães, né? Principalmente mães que vivem muito com os filhos, né? Que às vezes elas são as que mais estão ali nesse embate. Elas, eu disfarço, eu tô triste, mas eu disfarcei. Eu falei, não disfarça nunca. Eu falei isso, seu filho esteve com você, está com você o tempo todo, Exato, independente, é né, se verdade. bebeu, no momento que chega, eles leem traços muito sutis. É Então, verdade. você finge que, você imagina que está escondendo uma tristeza que não está, ele está percebendo. Então, a autenticidade das emoções, né, nesse momento de uma educação emocional, então aí sim também de uma regulação, faz parte de eu contar para o outro dessa autenticidade, Sim. né? Então, quando essa mãe ela se descontrola nesse quesito emocional de algumas, né, algumas, surtei, enfim, é nesse momento ela também poder falar, espera aí, dá um tempo, eu não estou bem. Então, quando eu Uhum. sou autêntica com esse filho, né, ou com esse outro, de que, olha, aqui aconteceu uma coisa, não tá legal. Eu Uhum. saí de mim, não é isso que eu quero, mas eu preciso de um tempo, ou respira aqui e continuamos, porque se eu fingir que eu não tô em crise, ou se eu disfarçar, ou se eu tentar segurar, ou se eu só dar corda porque eu tô sentindo, nada disso vai funcionar. E essa educação emocional do filho, ele vai sempre repetir, né? Eu já vi mães e pais que ficam, acham que se eles pedirem desculpa ou se eles pedirem perdão por algo que fizeram para um filho, que eles vão estar perdendo a autoridade. E eu sempre vi de uma forma diferente, que é uma oportunidade da gente mostrar aos filhos que todos nós erramos e que existe espaço de erro para todo mundo, mas quando há um erro, existe espaço para arrependimento, e arrependimento, a retratação é algo que é importante, né? Então, é uma forma de Extremamente educar importante. isso para os filhos também, né, Com Anne? certeza, Sara, você traz algo que eu também trago muito para orientação de pais, que é a reparação. Eu só Aham, reparo um erro se eu reconheço o erro. sim. E é muito mais importante do que ensinar o filho a não errar, não use drogas, não faça aquilo, é ensiná-lo a reparar erros. Sim. Então, eu vejo que uma sociedade hoje, né, a gente, a pós-pandemia, as pessoas têm muito dedo, se justificam muito, às vezes, com medo de exceder a uma autoridade, Uhum, acabam tendo dificuldade de colocar alguns limites, que são esses, olha, uhum. existe um erro aqui, nós precisamos consertar. Sim. Então, uma geração que não sabe consertar o brinquedo que quebrou, não consegue consertar uma relação de uma amizade que deu uma estremecida, e aí fica tudo muito no descartável. E 880. exatamente, ou mesmo com as próprias críticas, né, então, saber arrependimento, ele é um sentimento importantíssimo que uma criança, um filho precisa ter, senão ele se torna, né, uma Uhum. pessoa extremamente perigosa para a nossa sociedade, quem não se arrepende dos próprios erros, mas ele também precisa aprender a reparar, a corrigir o erro, e isso é nesse movimento mesmo, né, de vem cá, vamos fazer diferente, isso foi aconteceu um erro aqui e a gente precisa corrigir isso, Sim, efetivamente, sim. E efetivamente. quando a gente pensa, né, voltando um pouquinho naquilo que você estava falando antes, quando pensamos nessa questão do, puxa, eu não estou legal agora, isso me afetou, Uhum. é tão importante a gente ter uma parceria com alguém para nos dar um acolhimento e muitas vezes até para intervir diante de uma situação, né. Sim. Então, eu tiro o chapéu para quem, adota, um filho sozinho, né, ou para quem Uhum. cria um filho Sim, sozinho. É muito difícil, sim, é puxado, porque, quando nós somos um par, um casal, o que que acontece? Às vezes um está nervoso, o outro consegue dar um suporte. Mas é muito importante que ainda que eu esteja numa relação monoparental, que eu tenha essa rede de apoio, né, Anne? Porque sim, ninguém dá conta o tempo todo. sim. Esse outro que vem para atravessar essa relação, né. Tem uma relação aqui que tá complicada, tá tensa, é preciso ter, a gente fala de triangular. É, É necessário ter uma exatamente. triangulação ali para que essa energia que está aqui sobrecarregada, ela tenha um outro espaço. E seja Aham. não só para brigas ou para questões tensionais, mas até para excesso de afeto, né, de apego, aquelas relações simbióticas, às vezes de mãe com filho, ou, né, de: "Nossa, tudo é meu filho, tudo",
Cara, não, né, precisamos vamos trazer outras pessoas, um professor que seja, né, uma Exato. professora, amigos que pais de amigos que a gente possa entender, nossa, é uma referência interessante, né, para que essa Sim. criança, esse filho, ele tenha outras experiências, outras perspectivas de ser no mundo, e que Uhum. não fique só aqui nesse corredor, porque esse corredor, seja para o bem ou para o mal, ele é perigoso, se muito intenso, né. Essa rede da adoção aí, num determinado momento, conheceu o Kyle Bateman, né, que veio participou do ENAPO, o Encontro Nacional de Apoio à Sim. Adoção, e o Kyle estava contando para nós, recentemente, que, ele é pastor de uma igreja evangélica lá no Texas, e nisso começou a frequentar a igreja dele um casal, homoafetivo feminino, que Uhum, tinham adotado um menino. E aí um dia elas foram conversar com ele, porque elas estavam percebendo que, estava fazendo falta uma referência masculina para aquela criança, e nenhuma das 2 tinha familiares por perto e tal. E uhum, eu achei tão legal, porque aí ele assumiu isso, ele falou: "Não, uhum, vamos fazer o seguinte, todo final de semana eu vou pegar o filho de vocês e a gente vai no parque, a gente vai no cinema, eu quero estar mais próximo e eu vou me permitir ser essa figura para que ele possa conversar, coisa de menino, para que ele possa jogar futebol comigo, para que ele possa jogar futebol americano, né, que é mais uma coisa de menino e tal". Eu achei isso tão interessante, porque quando a gente fala de regulação, não é só de emoção, né, Anne? É de não, experiência é, também, né? é. É muito interessante isso. Exatamente. Essa constituição psíquica, que ela é muito mais abrangente. A Sim. regulação ela faz parte, ela é um mecanismo necessário, né, para que essa constituição psíquica aconteça de uma forma saudável, Aham. né. E a gente está falando então de relacionamentos que às vezes, se muito pesados, eles acabam realmente tensionando esse desenvolvimento. Sim, Então é em sim. prol de um desenvolvimento emocional que a gente vai pensando em estratégias, né. A gente viveu uma situação lá em casa em que um de nós 2, eu vou falar, né, de mim e do meu esposo, estava extremamente irritado, porque o banheiro social, ele estava com mau cheiro, porque uma das filhas não estava usando de maneira adequada. Então, essa pessoa estava muito irritada. Aí o outro foi e falou assim: "Não, calma, você está muito nervoso com isso, deixa que eu trato". Chegou lá: "Oi, tudo bem? Oi, tudo bem, tal, tal, tal". E aí conversou de uma forma mais ou menos assim: "Olha, filha, eh, aquele banheiro tá com um cheiro desagradável que tá dando para a gente sentir na sala. E eu tô com vergonha disso, porque tá chegando visita aí agora. Será que dá para você dar um jeitinho nisso?". "Não, pode deixar, eu vou lá agora", né. Uhum. Então a gente viu que funcionou pelo jeito que foi falado. Se a gente Sim, chega nervoso e falando assim: "Não, mas não é possível, mais uma vez, esse banheiro está mal cheiroso. Você será que você não consegue ser mais, mais cuidadosa e tal?". Então a gente começa a trabalhar na destruição dessa autoestima e não em promover sim, aquilo que ela é capaz, né. sim. Então, ao invés da gente ajudar essa adolescente, esse jovem a se regular, a gente mesmo com as nossas atitudes ajuda os nossos filhos muitas vezes a se desregularem, né, Anne? Com certeza. E é isso que a gente está trazendo aqui, né, se eu crio um problema em cima de um problema, eu vou fazendo mais problemas. É uma bola de Então neve. não tem e aí esse filho às vezes vai brigar, não vai fazer, eu vou me sentir frustrado, aí essa pessoa, né, esse par parental, alguém ou os 2 vai se sentir frustrado porque não conseguem comunicar e eu falo tanto e não sou ouvido, e aí, cara, vai só cada um dos membros aí dessa relação vão se sentindo mais machucados, Sim. a desconexão vai acontecendo cada vez mais. E um abismo vai sendo construído ali, né. Mas, Exatamente. Anny, não é fácil. Não. O que que você pode falar para esses pais que estão sofrendo, assim, que eu tenho hora que eu sofro também, eu falo: "Puxa vida, mais uma vez eu falei demais, mais uma vez eu levantei meu tom de voz, né, eu fui agressiva com as Sim. minhas palavras". O que que você pode falar para nós pais? Ah, eu acho que eu posso falar para o ser humano, né. Quem de nós, né, que pais ou não, que a gente realmente não tem aqueles lugares que nos fisgam mesmo e que fala: onde tá a minha onde que eu cadê a psicologia que eu estudei toda, né?" Aham. A gente se cobra mesmo, e é importante a gente ter essa consciência, né, de que sim, às vezes a gente e é normal, né, a gente vai se desregular, faz parte, tá no planejamento, tá no Sim. programado da nossa constituição.
E eu costumo trazer, acho que a gente já falou disso até no outro episódio, da expressão, né? Pais suficientemente bons. Da gente trazer isso como um mantra, né? Uhum. Não cobrar perfeição de si mesmo, né? Mas ao mesmo tempo não negligenciar assuntos e pontos tão importantes para você e para o filho. Então, Sim. se isso é algo que ocorre tanto, tá sempre, são cenas, eu costumo dizer que são cenas de novela, né? Cenas de famílias, elas acontecem. Você tem um script pronto, você já sabe o que que o outro vai falar, como o outro vai responder, que hora que o outro vai sair e vai bater a porta. Já está tudo Uhum. desenhado, isso se repete, se repete, se repete. Então, se algo está acontecendo com frequência, ai, nossa, de novo, algo precisa ser feito, Sim. né? Não dá para só ficar nesse processo se culpando sem fazer algo sobre isso. Então, não é cobrar perfeição, mas também não deixar de prestar atenção e fazer algo diferente. E esse algo diferente, ele pode acontecer. E ele parte primeiro de você mesmo, né? Uhum. Então, não é só eu colocar meu filho para terapia, né? Vai lá, meu filho é o problema, minha filha dá muita birra, porque aí, às vezes, acontece isso muito, né? Muito fácil, a gente, principalmente pais, localizarem os problemas da relação pais e filhos no filho, No filho. E aí leva né? para o psicólogo para consertar, Isso, para arrumar o menino. exatamente. Então, se a relação pai e filho tá ruim, meu filho é o problema, Aham. né? E Às não vezes é ele vem com assim, né? discurso, eu sei que eu também preciso, né? Mas eu falo, quem sabe, talvez ele vai ser fique. De vez em quando eu ainda Aham. brinco, isso acontece. Ou às vezes a gente vai fazer essa orientação e esse atendimento mais próximo mesmo, porque é isso, né? Se é esse adulto que já teoricamente já amadureceu, já tem mais tempo de amadurecimento aqui, né? De emocional para poder educar o outro, é preciso começar daqui. Sim. Então, se tem algo para dizer, é uma autorresponsabilidade, né? Eu Uhum. gosto dessa expressão, que pais precisam trazer essa autorresponsabilidade emocional. De, bom, a parada aqui é comigo, tá difícil, vai ser difícil, eu vou errar várias vezes, eu vou perder, mas eu vou conseguir me desculpar genuinamente, eu vou Uhum. reparar o meu erro, então eu vou fazer também a reparação do meu erro com meu filho, e vou buscar estratégias para fazer diferente. Vai dar sempre certo? Não. Aham. Não dá, porque é isso. Somos humanos e que bom que somos humanos, Sim. né? É isso que a gente começou falando aqui, né? A gente tem altos e baixos, não somos rígidos, não Sim. dá para alcançar um estado, uma maturidade emocional. Bom, já estou aqui e daqui é só para frente, não é, né? O nosso desenvolvimento emocional ele é Uhum. cíclico, ele é ondular, ele vai e volta, né? E isso é a beleza do nosso processo humano. É verdade. Muitas vezes a gente fala, esse menino está chorando por qualquer coisa, mas às vezes a gente também faz as coisas maiores do que elas precisam ser. Um tema que a gente ainda vai gravar só sobre ele um dia, né? Que é o mindfulness, né? Que é essa atenção plena, essa consciência plena. Às vezes eu já vivi uma dor lá atrás, vamos supor que eu perdi um irmão porque ele teve uma pneumonia grave e ele faleceu. E aí nisso, qualquer tossidinha do meu filho, se dá uma febre, Sim, eu já fico desesperada achando que meu filho vai morrer, né? Porque, na verdade, eu já tive uma experiência dolorosa lá atrás que me marcou. Muitas vezes nós nos assustamos além da conta com situações com os nossos filhos. Eu acho que principalmente à medida que eles vão crescendo e vão se expondo mais a situações de risco na adolescência, na juventude e tal, né? E nós pais precisamos entender que só vamos conseguir ajudá-los se nós nos regularmos primeiro, sim. né? Isso que você traz, eu vejo que também na adoção, né, Sara, assim, na maternidade no geral, já, por exemplo, já tem de mães biológicas que, quando estão ali gestando o seu segundo, terceiro filho, que nasce, estão extremamente traumatizadas por uma perda anterior, né? Sim, E também na adoção, né? Às vezes essa história de adoção, ela já começa com traumas dos dois lados, né? A gente fala sim. muito dos traumas que a criança traz, mas alguns pais vêm muito doloridos e com esses lutos, às vezes, em aberto, então eu custei tanto ter esse filho, o medo de perdê-lo é tão É. grande que eu faço tudo por ele, eu não coloco limites, ou no caso da adoção, ele já tem uma história tão difícil, porque eu não quero dar nãos para ele, já teve muitos nãos. Às vezes é errar a mão desses lugares, né? Ou às vezes até pais muito rígidos e Uhum, esquecem que essa criança teve uma história de negligência, então eles não estão acostumados a ter uma educação que é esperada que eles tiver. Já tem 10 anos, já tinha que saber. Não, não tinha, né? Então, uhum, o que que eu convido? Eu convido que pais possam olhar o filho que está na sua frente. uhum, Aquela criança, esse filho, ele é real. Quem é ele? Ele não é você com a sua dor na infância, não é a sua uhum, criança que está ali. Porque eu queria fazer pelo meu filho o que eu queria que meu pai tivesse feito por mim. Ele não é você. uhum. Você não tem que fazer por ele o que você queria que tivesse feito por você.
Por Uhum. você, você se cuida na sua terapia. O que que o seu filho, Joãozinho, precisa? De novo, a Sim, Mara dar ao outro o que ele precisa. Então, o que que o Joãozinho precisa? O sim. Joãozinho precisa agora de colo, eu vou dar colo. O Joãozinho precisa agora de um não, de um bonito do não, eu vou dar um não. Ah, mas eu bati, eu apanhei e não virei ninguém. Mas esse Joãozinho, como apanhar para ele significa o quê? Uhum. Então não dá só para ficar baseando na criança que eu fui, que eu tive, que eu não tive. Não dá para ficar projetando nesse filho o que é o ideal de um adolescente ou de uma criança é o fulano, Sim. né? Então, quando eu olho essa criança na minha frente, eu vejo que esse filho nessa faixa, né, de idade, nesse momento da vida dele, com a idade que ele tem, com o corpo que ele tem, com a saúde que ele tem, é ele, não é o filho que morreu, não é o Uhum. que eu não tive, não é meu irmão, não sou eu no passado. É o fulaninho, esse fulaninho que eu amo tanto. Eu gosto muito de fazer essa experiência com os pais, sabe, Sara? De fazer mesmo até uma mentalização quando as crianças não estão ali. Traz essa criança aqui na sua frente, olha para ele, veja os detalhes. Quem é essa criança? Né, fisicamente, do que ela gosta, quais são os hábitos, emocionalmente, é dela que você está cuidando. É, E é para ela que você vai se desenvolver, buscar seus recursos para oferecer para ela o que ela precisa, e não para o que é. você acha que é melhor para ela, o que eu gostaria que fosse melhor para. Não, é ela. E às vezes as famílias adotivas, elas querem provar para o mundo que a adoção dá certo. A gente não precisa provar nada para ninguém, né, Anne? Nossos Uhum, filhos só são crianças, só são adolescentes, só são sim, jovens, só são seres humanos, como toda e qualquer pessoa. sim, Vão acontecer coisas maravilhosas, vão acontecer tragédias no meio sim, dessa história. sim. E como acontece com qualquer vida, com qualquer família, né? A gente já está caminhando para o final Já? do nosso bate-papo, mas eu queria te perguntar se tem algum case, alguma situação aí que você acompanhou, que você acha que poderia ilustrar bem essa temática. Dos pais regularem, né? Isso, É, só queria trazer uma coisa quando você fala sobre esse. Deu um branco. da gente não ter que provar nada para ninguém. Isso. Aham. Depois a gente corta. Eu vejo o quanto, antes de a gente te responder isso, Sara, eu vejo o quanto mães e pais têm essa carga num geral, né? De Entendo. provar que eu sou uma boa mãe. A paternidade, a parentalidade, né? Ela é algo muito cobrada como um bom desempenho. Você é uma boa mãe se você faz isso, 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 isso. Você é um bom pai se você faz isso, isso, isso. E o resultado tem que estar no seu filho. Seu filho tem que se Uhum. comportar de acordo com. É muito pesado, Muito, né? muito. E acho que isso que tira realmente, às vezes, a autenticidade das relações, alguns cuidados que é muito mais o como fazer do que o que fazer, né? Sim. Que a gente fala da mãe fazedeira, a mãe que faz tudo, o filho está ali impecável, mas faz como? Né? Sem às Uhum. vezes preocupar com esse olhar. Ah, eu tô dando banho, mas eu tô correndo, eu tô amamentando, mas eu tô no celular, Uhum. eu tô fazendo o que precisa ser feito, mas o como? Qual é essa qualidade? Né? Uhum. Então, por quê? Porque eu preciso cumprir com o padrão do que é ser bom pai, do que ser uma boa mãe, né? Uhum. Então, acho que eu queria trazer isso ainda na sua fala, porque é uma carga muito pesada. É E acho que a verdade. gente precisa, de novo, da mesma forma que olhar para essa criança para quem ela é olhar pra gente, para os pais É. como se são, né? Assim, o Uma que vez é uma aquilo amiga minha que. falou que a gente precisa ser uma mãe gostosa. Eu falei, Ah, nossa, aquilo que foi que delícia! nem um tapa na minha cara na época. Eu falei, meu Deus, eu preciso ser mais gostosa com meus filhos. Aham, aham. Mas aí trazendo então um caso, né? Assim, acho que tem vários onde essa possibilidade de fazer uma orientação parental a partir de queixas, né, de dificuldade de relacionamento, né? Porque primeiro vem, é muito difícil, é engraçado isso, é muito difícil vir uma mãe e falar, não, eu quero vir para terapia porque eu estou desregulada, ou Uhum, as palavras, mas é porque eu estou descontrolada, não. Meu filho, né? O uhum, filho vem como um primeiro chamariz desse problema. Mas até a gente entender, então, que eh, né, ela pode se entender melhor. Então, tem uma mãe que ela veio com uma queixa disso, de perder muita de quando a filha adoleceu, ela sofreu muito, era uma criança de muito colo, de muito afeto, né, de aquele doce de menina, e que aí, aham, de um dia para aquela da noite para o dia, amanhece uma pré-adolescente que não encosta, que só quer ficar no quarto, que literalmente, assim, um afastamento daquele dolorido, né, que parece ela sim, usava a expressão assim, encostar nela parecia que doía. "Nossa, não me encosta".
Essa mãe surtou, essa mãe e é uma mãe muito adequada, inclusive, assim, num geral, Sim. e de muita consciência, de terapia, enfim, mas ela fala: "Anne, o que está acontecendo? Eu não sei o que fazer com isso". E porque a hora que ela faz isso, eu surto junto. É aquela coisa de apertar o botãozinho, né. Sim, Eu sei da teoria, mas é uma coisa é a hora que eu quero abraçar minha filha, ela me pisou no meu calo. ela fala que ela me ignora, eu falo com ela, ela Aham. ela solta um blá, "ai, blá". Aquilo ali ela fala, aquilo ali é como se fosse um botãozinho da minha ira, e na mesma hora ela trazia isso como Essa reação, uma né. reação, Aham. né. E o que que a gente foi fazendo então? Além de entender então essa fase do desenvolvimento, que é algo que é um pouco mais racional, mas que a gente entende que a informação colabora, quando eu entendo que isso não é só com o meu filho, né, algumas coisas sim, mas existe alguns aspectos do desenvolvimento que acontece, que existe então formas de eu lidar, eu trago um pouco mais desse controle para minha mão, para lá, né, não é só eu não sou essa mãe que tá tão não é só a culpa é minha, porque entra nesse lugar de então eu Sim. que não estou dando conta. Então, para lá existe algo que acontece no desenvolvimento humano que nesse momento as coisas vão ficar diferentes. E aí eu posso então também, de novo, né, por que que isso me machuca tanto? Né, porque primeiro é uma justificativa só para si mesmo, né, minha filha não me ama mais, eu não sou mais importante. A maternidade tem esse lugar, né, eu vejo que mães têm muito medo de perder essa importância. E às vezes quando a adolescência chega, essa criança, esse filho começa a te contar realmente você não é tão mais necessário. Eu lembro quando o meu filho começou a namorar, a família da namorada era perfeita e a nossa família parecia que era a pior do universo. Até o feijão da mãe da namorada era uma delícia, era o melhor do mundo. E eu assim, puxa, fui ficando murcha, murcha. Passou uns 3 meses, ele começou a ver que a família dela era normal. Aham. É. E porque isso vai para um lugar de dor, assim, nossa, como assim, né? Não estou precisando, mas a questão é quando isso se descontrola, né? Quando Sim, excede. sim, E aí sim, a gente, com essa mãe a gente pôde fazer um trabalho e foi muito gostoso, assim, porque aí eu propus algumas sessões com ela de orientação, com exercícios mesmo práticos de olhar para a sua própria pra parentalidade que ela teve, né? Que essa mãe, sim, para esse pai que ela teve, o que ela acredita sobre controle, o que ela acredita sobre obediência com esse filho, o que ela esperava de comportamentos, né? E aí, entendo que nesse processo de autoconhecimento, daquilo que quais são os comportamentos que estão aqui indesejados, que eu gostaria que ele avançasse para melhorar, mas como também eu posso oferecer e focar aquilo que eu quero que esse adolescente tenha, né? Porque sim. eu falo assim, eu costumo fazer assim, escreve uma listinha aí do que características, qualidades que esse filho você gostaria que ele tivesse. Elogios, eu queria que ele fosse assim. Tá, e como você ensina isso para ele? As Uau. pessoas costumam me falar assim: "Hã? Como assim?" Se a gente está falando que a gente vai Exato. esperar que um adolescente do nada fala: Agora ele é responsável, agora ele é isso, é assim". Espera lá, se você ensinou a ser assim, Sim. né. Então vai trazendo um pouco mais de consciência desse processo, e isso foi trazendo para ela mais clareza. Então as brigas foram, eh, se amenizando, né, não que elas não existam, porque faz parte desse calor ali da de uma Sim. relação, mas, os combinados mais cumpridos, porque aí você começa a estabelecer uma relação um tanto mais democrática, né, Uhum. nesse sentido em que eu te escuto também, então essa mãe ela pôde: "Espera lá, vem cá", esse jeito diferente de chegar, né, de não só Aham. chegar no: "Nossa, mas eu te encosto e você" não, espera lá, né, que momento que eu vou entender que agora é possível chegar perto, que hora que não. De novo, né, acho que o autoconhecimento ele traz essa percepção e eu trago esse caso específico, a gente fez algumas sessões específicas, né, dentre outras, e essa mãe ao final ela fala: "Caramba, como seria necessário, né, que quantas pessoas, quantas mães pudessem ter esse olhar para si mesma", Que porque aí legal, muda, né, muda a perspectiva e realmente você consegue ter efeitos, né, que ter legal. resultado. Anne, muito obrigada Eu que pela sua agradeço. presença, por compartilhar conosco um pouquinho dos seus conhecimentos. E eu vou deixar a oportunidade para que você se despeça, então, das pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Obrigada também, Sara, pela oportunidade. Sempre uma alegria, né? Estamos aí completando várias histórias É juntos. verdade. Então, sempre uma alegria estar com você. E acredito que para essa conversa de hoje, né, o que seria muito importante é a gente trazer. Eu quero trazer primeiro esse pensamento, né, essa reflexão de que nós somos seres humanos e como seres humanos nós temos
aqui essa emoção fluida em nós. Nós somos seres que afetam os outros, somos afetados. E que também é pelo autoconhecimento que a gente vai aos pouquinhos se conhecendo mais e tendo melhores decisões, melhores escolhas e, consequentemente, melhores relações. Então, e de novo, essas relações que nos constituem, essas relações que nos fortalecem, que nos importam. Então, dar o nosso melhor implica também em conhecer o nosso melhor, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo ser uma pessoa melhor para quem está comigo. Então, vamos junto aí Ah, nesse que universo da legal. psicologia, do autoconhecimento, da terapia. Acho que vamos embora junto que, né, É isso que aí. acontece. É isso aí. E lembre-se que você existe nessa relação. Eu vejo muitas mães que se apagam, às vezes pais que se apagam. A gente precisa cuidar da gente, né? A gente Sim, precisa fazer coisas que nos ajudam a nos sentir vivos, né? Fazer uma atividade física, uma leitura, assistir um filme, sair para passear, para tomar um café com uma amiga, com um amigo, enfim. sim. Muito obrigada mais uma vez por estarem conosco e eu quero agradecer de todo o nosso coração ao Famílias Raras que nos proporcionam esse espaço aqui desse estúdio tão legal onde a gente está fazendo essa gravação. Então, venha conosco, siga também o Famílias Raras. Ponto, famílias ponto raras. E siga Pontes de Amor, porque nós estamos sempre colocando coisas legais, dicas, dicas de filmes, de livros, dicas de relacionamento, e estamos sempre também divulgando todos os nossos eventos, e você é muito bem-vindo em cada um deles. E claro, nos siga aí no Spotify, no YouTube, marca o sininho lá para que você seja avisado de quando coisa nova for colocada lá e vamos juntos nessa caminhada. Ninguém consegue crescer sozinho, a gente precisa uns dos outros para a gente ir se humanizando, para a gente ir crescendo enquanto pessoa, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto profissional. Um grande abraço e até breve.